você resolveu assumir uma forma tão extraordinária para nos servir. E está à destra de Deus agora, preparando o lugar, preparando uma mesa infinita, preparando uma casa, porque você está pronto para nos receber. E nós nos curvamos diante disso, Pai. Nós nos curvamos diante disso. Nós nos curvamos diante dessa entrega, diante desse amor. Oh, Senhor, nos ajude a adorar a Ti. Nos ajude a Te adorar, Espírito Santo. Há uma adoração que toque o seu coração. Uma adoração que o Teu Espírito venha. Oh, eu sei que você vai procurar a nossa voz. Porque você conhece a nossa voz. E você quer ouvir o nosso louvor, a nossa adoração a Ti. Oh, meu Deus. Se você tem gratidão no seu coração, diga algo a Ele. Se você tem gratidão no seu coração, levante as suas mãos e exalte a esse Deus. Oh, Pai, venha com teu espírito de adoração nessa noite. Aleluia ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aos médicos dos médicos. Oh, todo louvor, toda adoração, oh, seja dada a Ti, Espírito Santo. Oh, obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome, Jesus. Oh, Pai, obrigado, 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 obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, 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 obrigado. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Reconheça nessa noite, louve ao seu Deus, exalte ao seu Deus. Louve com a consciência da sua presença neste lugar. Entregue o seu coração a Ele, para que Ele venha nessa noite e receba a sua adoração. E não esqueça de erguer a sua voz, porque Ele conhece a sua voz. Então deixe Ele ouvir que você está louvando o nome dEle. Aleluia. Vamos louvar o nome do Senhor. Te adoramos, Senhor. Te rendemos toda adoração, todo louvor a Ti, Senhor. Maravilhosa.
eu canto tudo que fez por mim. Quem derrotou todo pecado e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz, estremece a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Morte venceu, digno o Cordeiro de Deus, digno o Cordeiro, digno, tu és digno, Senhor, morte venceu, digno o Cordeiro de Deus, digno o Cordeiro, morte venceu. Digno o Cordeiro de Deus, digno o Cordeiro que a morte venceu. Cordeiro de Deus, digno o Cordeiro, maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, e hoje livre sou. Jesus eu canto tudo que fez por mim. Jesus eu canto, Jesus eu canto tudo que fez por mim. Jesus, Jesus, Jesus eu canto tudo que fez por mim.
Tu vive, eu vivo em ti, Senhor.
contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Quão doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Doce é estar em tua presença, contemplando a formosura da tua majestade e reconhecendo que tu és o Senhor Todo-Poderoso e o grande eu sou. Se une nessa melodia angelical, tu és santo, 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 santo. Essa melodia angelical, meu coração se une nessa melodia angelical, meu coração nessa melodia angelical. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino
prostrar. O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Diga comigo, o que fazer para continuar crente daqui a 10 anos? Amém? Vamos lá de novo. O que fazer para continuar crente daqui a 10 anos? O que fazer? Os dias são maus, não é assim que a Bíblia fala? Os dias são maus. E Jesus advertiu que a gente tem que ter muito cuidado para que o nosso coração não se sobrecarregue de embriaguez dos cuidados da vida e de glutonarias, festivais, atrações do mundo, porque há uma guerra constante, e nesse processo, nem todos aqueles que começam, terminam. Amém? Vocês estão aqui? Nem todos que começam, terminam. E a promessa de Deus com relação à salvação do seu povo é que a gente persevere até o fim. Não é assim? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então há uma necessidade de perseverar até o fim, firme na fé. Firme na fé. A nossa fé, ela é uma fé que vai ser provada, que é testada. Glória a Deus. Vocês jejuaram hoje? Quem jejuou hoje? Mentira. Jejuou? Meu Deus. Eu disse mentira, mas é de surpresa. Amém. Obrigado, Moniquinha, por ter jejuado, minha filha. O que foi, Mônica? Nós vamos já para a ceia, não fica chateada. Na ceia a gente tem que pedir perdão aos irmãos. Amém. Podemos voltar? Amado, não desconecta não. Eu não estou muito assim para pregar explosivo, estou aqui todo me coçando. Efeito da chikungunya. Eu pensei que a praga tinha passado, quando de repente começou a explodir coceira em todo o corpo. De que marmota é essa, mano? É coisa do cão mesmo. Ela vem do cão, essa bicha. Né? Ela significa aquele que se curva. Vai para lá, mas vou me curvar para ela não, sim? Aquele que se curva. Mas, gente, presta atenção, quero conversar coisas sérias com vocês, ok? Existe uma letargia, existe um sono, e esse sono é perigoso. Amém? É um sono perigoso. Vocês sabem aquela história do Rio Negro e Solimões, que tem lá na Amazônia, né? Vocês sabem sobre o rio Reno e Ródano, eu acho que é esse o nome, acho que é na Suíça. São rios que andam juntos, mas eles não se misturam. Eles são de cores diferentes, não é? E eles são uma figura para nós cristãos, porque nós somos um rio e estamos caminhando com o rio do mundo, mas a ideia de Deus é que você permaneça com a sua cor, que você permaneça com o seu gosto, não é? Na verdade, aquela expressão que a gente encontra em Apocalipse, que diz assim, oxalá tu foras frio ou quente, mas porque tu és morno, eu te vomitarei da minha boca. Ok? O que é que a gente viu toda a nossa vida cristã acerca dessa expressão? É que
Oxalá tu foras frio ou quente, porque o morno Deus vomita da sua boca. Aí você diz assim, bom, Deus não quer que a gente seja frio, Deus quer que a gente seja quente. Mas você observe que o texto está dizendo que Deus disse, eu queria que você fosse frio ou quente. O que é que eu não gosto? Quando você é morno. Qual é a questão? É porque quando você é morno, você nem é uma coisa nem é outra. Então, o Senhor disse, nessa condição eu vomito. Ou seja, quando tem mistura. O que se fala é que naquela região havia uma fonte quente e havia uma fonte fria. Não é? E o Senhor disse, que bom que a fonte fria está mantendo suas características, porque a fonte fria, ela tem a sua atração, ela tem a sua busca. Quem quer água fria, vai naquela fonte, mas quem precisa de águas termais, vai naquela outra. Agora, quando elas se misturam e elas perdem a sua característica, então ela se torna morna, e Deus diz, desse jeito eu não quero. Desse modo eu vomito. Então Deus está dizendo que, oxalá que você mantivesse suas características. Que não haja mistura. Na verdade, a questão é mais ou menos essa. Então, o perigo que nós temos, no tempo que nós estamos vivendo, é exatamente sobre essa questão de não se misturar com o mundo e de não esfriar na fé. Então, a pergunta é, o que é que nós podemos fazer para permanecer crente daqui a 10 anos? Para que nós não sejamos engolidos por tantas coisas que acontecem no meio do caminho. Porque Jesus advertiu, no Mateus capítulo 13, que nem todos que receberam a palavra do Senhor, eles se tornaram crentes produtivos. Sim ou não? Mateus capítulo 13, nem todos que receberam a palavra se tornaram crentes produtivos. Então, vocês sabem da história que uma parte da semente caiu em solo duro, uma parte da semente caiu em solo rochoso, uma parte da semente caiu em solo cheio de espinho. E só teve uma parte da semente que caiu em bom solo, e esse produziu a 30, 60 e a 100 por 1. Então existe uma questão importante, que é o seguinte: ok, a semente do Senhor foi plantada no meu coração, agora eu faço parte da igreja do Senhor. O que é que eu posso fazer para que eu permaneça crente daqui a 10 anos? Para que eu não seja engolido. Porque pelas estatísticas que dizem os que trabalham com estatística, que dentro de 10 anos os crentes vão se desviar. Ok? Estatística. Os que escapam de 10 anos são heróis. Ora, nós temos testemunho aqui de 10 anos de TGF, sim ou não? Exatamente 10 anos. Nós vamos fazer 11 agora, nesse ano. Quantas pessoas passaram por nós? Quantas pessoas estiveram aqui? Quantas pessoas pularam conosco aqui, glorificaram a Deus conosco aqui? Cadê eles? Não é? Então Jesus fala, nem todos que receberam a palavra e foram avivados por elas, foram mudados por ela, abençoados por ela, nem todos permaneceram. 1/3 só. Irmãos, isso é muita coisa. De 4, apenas 1/3 se tornou produtivo no reino de Deus. 1 entre 4. É muita coisa. É muita coisa. Então, se a gente pensar 100, é 25%. A cada 100, 25 permanece. É uma estatística desastrosa. Sim? Não é que o Senhor não mandou sua semente, Ele mandou a semente. E eu quero que os meus irmãos prestem atenção aqui a algumas coisas. Eu estou conversando com vocês? Estou conversando com vocês, amém? Então não distrai, não olha para o anjo, olha para mim, diga assim, tem que olhar para o pastor. Veja que ele está vermelho. Hoje eu estou literalmente na carne, não é? Adão foi feito do barro, disse que ele era vermelho, então cá estou eu. Cá estou eu. Então olha para mim. Então, a irmã Oswaldo pregou aqui esses domingos, 2 domingos atrás, não sei, não me lembro. E o irmão Oswaldo disse que tinha preparado uma ministração, estava tão empolgado, e ele achou que ia chegar aqui e ia ser asa de anjo para tudo quanto era canto,
Bah, né? Terceira dimensão. Pega aí, Senhor, pá, não sei o quê. Porque disse, cara, aquela palavra estava tão doida aqui dentro de mim e tal. Mas parece que há uma resistência quando vai ministrar, como que uma situação sobre as pessoas. E o negócio não acontece. Eu sei que tem muitos processos espirituais acontecendo, mas de qualquer forma a gente precisa se atentar para algumas coisas, amém, irmãos? Ele passou por essa experiência e eu sei que não é só ela. Às vezes eu estou aqui hoje, por exemplo, hoje é um exemplo. Está aqui um exemplo hoje, que eu não estou conseguindo pregar. Por quê? Entende? Tem vezes que é assim, pobre dos ministros de louvor fica puxando água de quê? De poço profundo, na latinha, não é? E às vezes o pregador também. Obrigado, filho, isso aqui é caro. Obrigado. Fica aqui, filho. Entende, irmãos, como é? Há uma coisa, uma atmosfera sobre a igreja. Uma atmosfera que dificulta você receber a palavra, dificulta quem está ministrando entregar o que Deus quer derramar. Então o que a gente percebe, o pobre do ministro de louvor também. Graças a Deus que a gente tem aqui um grupo aqui de generais de Deus aqui. Como é que chama? Mas elas deram um nomezinho, um apelido aí militar para elas. O GOI. A gente tem um grupo de intercessão que, graças a Deus, nossas irmãs preciosas e alguns irmãos estão lá lutando, estão guerreando, estão tal. Mas a pergunta é, irmãos, cadê a nossa consciência de corpo? Porque não é para o GOI estar rompendo, não é para o pregador estar rompendo sozinho, não é para o Ministério de Louvor estar rompendo, é para você, consciência de corpo, entender que tem que romper no mundo espiritual. Então, Mateus capítulo 13, não é que Deus não tenha dado semente, porque o Senhor fala, o semeador saiu a semear. Semente tem. Deus não negou sua semente. Ele deu semente ao que semeia. E pão para alimento. Isso ele não negou. Agora, a infelicidade é que essa semente está caindo em alguns tipos de coração que não estão correspondendo adequadamente àquilo que o Senhor está semeando. Amém? Glória a Deus. Uma parte da semente caiu em solo duro. Quem é o responsável pelo solo duro? O dono do terreno. Sim? O dono do terreno é responsável. Irmãos, Deus sempre nos responsabiliza. Uma coisa que eu acho perfeita no Evangelho, é que não tem mimimi com ele. Você é responsável, ponto. Você tem que mudar a situação. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto desse negócio de religião, porque religião é coisa para fraco. Porque você coloca tudo nas mãos de Deus e você não faz nada. Então os fracos fazem isso. Como eles não têm coragem de resolver seus problemas, pede, Deus resolve meus problemas. Aí o cara diz assim, por isso que eu não gosto de religião, porque religião é para coisa para fraco. Eles deveriam estar resolvendo seus problemas e coloca tudo nas mãos de Deus. É verdade. Existe realmente uma parte nossa, que nós somos doutrinados, ensinados, empurrados a realmente se comportar desse modo. Eu tenho um problema, vou entregar nas mãos de Deus. Não, irmãos, eu que tenho que resolver meus problemas. Amém? Eu que tenho que resolver meus problemas. Não é Deus, não. Deus me ajuda. Deus é meu suporte. Deus é minha força. Deus é a minha vida, mas Ele não resolve. E daí a coisa vai só se estendendo. Então, uma coisa que eu acho perfeita no Evangelho é que o Senhor nos responsabiliza. E isso dói, porque a gente queria realmente que alguém resolvesse para a gente. Oh, meu Deus, se tivesse um Messias que resolvesse todos os meus problemas. Mas no Evangelho, na verdade, o Senhor coloca responsabilidade.
Seja responsável. Então, quem é o responsável pelo terreno duro? Eu sou responsável. Deus lançou a sua semente. Mas quem é o responsável por amolecer o terreno? Eu sou responsável. Existe um coração que é o coração cheio de pedra. Quem é o responsável pelo coração cheio de pedra? Eu. O Senhor está lançando a sua semente, mas se eu insisto em ser um coração cheio de pedra, não vai haver mudança nem nada. A semente não vai produzir o resultado, o efeito que ela quer produzir. Estamos juntos? Glória a Deus. Terreno entre espinhos, do mesmo jeito. Quem é que é responsável por tirar os espinhos? Eu sou responsável. Deus está lançando sua semente. Se eu não tirar os espinhos, o que é que vai acontecer? Nada. A palavra vai ser sufocada e vai morrer. Estamos assim? Agora, nós podemos olhar para o doador da semente dizendo, manda semente? Não, ele disse, eu estou mandando semente. Semente tem. A questão é que você não está preparando o solo para receber a semente. Para que ela então produza, para que ela então germine. Então, se o Senhor falou que apenas 1/4, apenas 25% é que preparou o solo, que preparou o terreno, para que esse terreno produzisse bem a palavra. Então, o que é que os outros 3/3 devem fazer para que se torne produtivo? Porque a pergunta é exatamente essa: o que é que eu faço para eu permanecer crente daqui a 10 anos? Porque se a palavra parar de ser produtiva na minha vida, irmãos, a fé vai perder o sentido. A igreja vai perder o sentido. O meu amor por Deus vai perder o sentido. Tudo perde o sentido. Não se iluda, irmãos, que você só buscou a Deus de coração e de verdade porque uma centelha de Deus foi aberta no seu coração. Qualquer pessoa que não teve uma centelha de Deus acesa no coração, jamais ele vai entregar a vida dele para o Senhor. Nunca, jamais. Se um dia alguém fez, é porque acendeu uma centelha no coração. A Bíblia fala que aqueles que estavam nas trevas viu uma grande luz. Aqueles que jaziam na sombra da morte, eles viram raiar a luz do Senhor. Isso aconteceu a partir de Jesus. Os que estavam sentados nas sombras da morte, o Senhor fez brilhar uma luz. Então, quem estava sentado na sombra da morte, que viu essa luz brilhando, ele então entregou sua vida a Jesus e ele experimentou a vida de Deus. Começou a experimentar a vida de Deus. Agora, uma vez que eu experimentei a vida de Deus, eu preciso fazer algo para que essa centelha não murche, para que essa centelha não acabe, para que a semente se torne produtiva, para que a semente do reino de Deus continue operando dentro do meu coração. Então, o que é que eu preciso fazer? Pergunta para mim, irmãos, o que fazer para permanecer crente daqui a 10 anos? Número 1. Vou aceitar palpite aqui. Qual a primeira coisa que nós precisamos fazer para permanecer cristão daqui a 10 anos? Vamos lá? Não entendi. Ter fé. Viver na palavra. Congregar. Aleluia! Tá ficando bom. Vamos lá, gente. Orar, jejuar. Vamos lá. Então, vamos voltar aqui de novo. Quero que vocês lembrem aqui qual é o contexto que nós estamos vivendo, ok? Os dias são maus. Há um perigo de que o nosso coração se esfrie e que nós sejamos engolidos. Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é um perigo. Quanto mais vocês veem que aquele dia se aproxima, não deixe de congregar, tal. Mas vamos deixar isso aqui mais para frente. Amém? Então nós estamos partindo do pressuposto do que há perigos. A semente do Senhor foi plantada no meu coração, o reino de Deus começou a ser produzido, Deus começou a construir o seu reino dentro de nós, porque nós vamos participar de um reino físico. O Senhor de fato vai reinar. Nós vamos ver
muita coisa interessante acontecendo no futuro. E está próximo. O tempo se aproxima. Amém? A gente crê nisso, que o tempo se aproxima. Já tem até alguns irmãos desistindo de casar, desistindo de fazer menino, porque acham que Jesus está bem ali. A gente conversa isso quarta-feira, mas tudo bem. Porque estamos conscientes de que a volta do Senhor está próxima. Entretanto, a gente não precisa, não deve apenas estar consciente na cabeça de que a volta do Senhor está próxima. Na verdade, eu entendo que precisa haver um avivamento dentro, dizendo Hosana, ou então qual é a palavra? Maranata, né? Maranata, existe um grito por dentro dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então não adianta eu estar consciente de que a volta do Senhor está às portas, quando o meu coração não está gritando Maranata, não está desejando que o meu amado venha. Eu penso que quanto mais o dia do Senhor se aproxima, tanto mais a igreja que vai subir, porque tem uma igreja que vai ficar. Amém? Há uma igreja que vai subir e há uma igreja que vai ficar. Eu penso que a igreja que vai subir, ela vai ter um clamor no coração, gritando, Maranata. Ela dorme e acorda desejando o seu amado, que o seu amado venha. Por isso que Jesus falou, toma cuidado para que o teu coração não se sobrecarregue de outras coisas. E aquele dia te pegue de surpresa, porque eu vou estar tão envolvido com tantas coisas, que eu não estou nem aí, Maranata, hora vem. Eu não desejo meu amado. Na verdade, na prática real é essa, eu não desejo meu amado. Eu não quero o meu amado. Então por que eu vou fazer no céu, irmão? O que tu vai fazer na minha casa se tu me detesta? Se tu não gosta de mim? Entende? Se eu sou indiferente para você, não faz sentido, você concorda? Não, eu vou passar o dia lá na casa do pastor, mas eu detesto ele. O que tu está fazendo aqui, doido? Vai-se embora. Não. Aí se eu não desejo o meu amado, qual é o sentido dele me levar para a casa dele? Então eu entendo que aqueles que estão esperando o retorno do Senhor, eles vão estar com o coração. Eu tenho essa ideia de que o coração vai estar clamando, Maranata, dia e noite, o meu amado se aproxima. Eu sei que ele se aproxima. Não é porque a escatologia disse, não é porque as evidências estão... Não, é porque eu sei por dentro. Eu penso que é assim, irmãos. Porque aquele dia vai pegar de surpresa os que estão em trevas, não é os que estão em luz. Os que estão na luz, eles não vão ser achados de surpresa. Eles vão estar esperando. Amém? Então nós estamos partindo dessa ideia de que existe um perigo no mundo, o reino de Deus está sendo construído e o nosso coração pode sucumbir, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, o que fazer para que eu permaneça crente daqui a 10 anos? Para que o fogo não se apague. Eu vou trazer 4 revelações sobrenaturais para vocês hoje. Sobrenaturais. O que fazer? Número 1. Leia a Bíblia. É ridículo, não é não? Leia a Bíblia. Só isso aí. Medite na palavra. Não é assim? Medite na palavra. Esse é o segredo, irmãos. Como que eu faço para permanecer crente? Salmo 1. Quais são as referências da Bíblia que nós temos que ter aqui na cabeceira? Para não nos desviarmos dela. Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Você percebe que o Davi começa falando sobre cuidado com o coração? É feliz o homem que não anda, que não se assenta e que não se detém no caminho dos pecadores. É fácil nós fazermos essas coisas? É fácil. Nós estamos cercados por todos os lados. Ora, o que é que nós vamos fazer? Outro dia eu estava assistindo um vídeo de uma comunidade que se veste de branco e está buscando as montanhas para viver. Porque eles estão esperando o cumprimento do Apocalipse e eles estão vivendo de maneira alternativa e eles já estão se consagrando e separando, se saindo do mundo para subir com o Senhor. Ora, se essa ideia pega, a situação vai ficar difícil, viu? Porque está todo mundo, ou seja, nós estamos voltando para a Idade Média e indo para os mosteiros, para que a gente possa ser santo. Mas onde que a luz vai brilhar, onde já tem luz? A luz brilha onde tem trevas. Então a expectativa de Deus é que os crentes sejam tirados do meio de um povo. O Senhor vai resgatar o seu povo do meio de um povo. Não é um povo que se isolou do mundo, é um povo que está no mundo, raiando a sua luz, a luz de Deus. Amém? Então o que o salmista diz, a primeira coisa é, olhe, não ande, não se detenha e não se assente na roda dos escarnecedores. É muito fácil a gente fazer isso aqui. A segunda coisa que ele fala, antes, tenha o teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Raciocina comigo e pensa comigo. Você tem prazer na lei do Senhor? Observe que ele fala, antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Observe que nem sempre você vai ter prazer na lei do Senhor. Em muitas situações, você se aproximar da Bíblia vai ser algo cansativo. Vai ser algo extremamente desafiador. Você não quer a Bíblia. Quanto mais ter prazer. Agora, o que é que isso significa? Só o quanto que nós estamos mortos. Você compreende isso aqui? Quando você está vivo no Espírito, a lei do Senhor pulsa no coração. O prazer, há prazer na lei do Senhor. O Davi disse, eu desejo os átrios da tua casa, eu desejo os teus, mais do que qualquer outro lugar. Há um pulsar do coração, ele disse, é como a corça que está suspirando pelas águas, assim eu suspiro por ti. Observe que foi isso que Jesus falou, irmãos, em Mateus capítulo 5. Ele disse assim, bem-aventurado é o que chora. Não é assim? Bem-aventurado é o que chora, porque ele será consolado. Bem-aventurado o que tem fome e que tem sede de justiça, porque ele será satisfeito. Quando é que tem o problema? Quando essas coisas não estão presentes, quando eu não tenho fome. Quando eu não choro. Percebe? Quando o meu coração não esquenta, isso é para ser desesperador. É para eu andar de dia e de noite no meu coração e dizer, Senhor, cadê você? Onde você está? O que houve? Como é que eu faço? Como é que eu alinho? O que aconteceu? Porque na prática, irmãos, o que foi que houve? Rompimento de comunhão. Você compreende isso? Rompimento de comunhão. O que é que nós estamos fazendo aqui na ceia? A ceia é um culto de comunhão. É um culto de comunhão. O que eu estou lhe dizendo? É que o Senhor, o nosso bom Senhor, Ele nos deu, Ele nos dá, Ele não nos nega semente para semear e não nos nega pão para comer. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de espírito, amém? O reino dos céus é semelhante a um homem que saiu a semear. Então Deus não nos negou a semente do seu reino, Ele é liberal em derramar a semente do seu reino. Mas se essa semente não cai no coração que se preparou para ela, o que acontece com a semente? Perdida. O diabo é que vai estar sendo engordado, porque o Senhor fala que o diabo vem e rouba.
Aquela palavra que eu não dei crédito a ela, que eu não pesquisei sobre ela, que eu não busquei saber e entender sobre ela, que eu não envolvi o meu coração nela. O diabo diz que vem, o Senhor diz que o diabo vem e rouba. E o fruto é impedido de ser produzido. Estamos juntos aqui? Então a primeira regrinha para a gente permanecer crente para daqui a 10 anos é ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Qual é outra coisa que a gente precisa? Conhecer o autor da Bíblia. Conhecer o autor da Bíblia. Porque a Bíblia vai ser o único livro que nós podemos ler com o autor do lado, não é? O único livro que você pode ler com o autor do lado. Então o que eu preciso fazer quando eu vou estudar a Bíblia? Eu preciso conhecer o autor dela. Como é que eu faço para conhecer o autor da Bíblia? Você quer conhecer? Amém? Então você fecha os seus olhos e faz aquela oração. Vamos fazer? O que é que eu estou fazendo? Eu estou convertendo vocês, amém? Eu estou pregando hoje uma mensagem evangelística. Quem quer aceitar Jesus? Amém? É isso aí, irmão. Às vezes a gente está aqui pregando a mensagem, o irmão diz, eu quis tanto ir lá na frente entregar minha vida. E por que não fez, irmão? Vamos entregar. Amém? Eu me consagro ao Senhor hoje, eu me consagro amanhã, eu me consagro depois. Você sabe que a gente pode se perder na caminhada? Sim ou não? A gente pode se perder na caminhada. Como fazer para permanecer crente para daqui a 10 anos? Como fazer? O que fazer? A gente pode se perder na caminhada. Se você prestar atenção nas 3 parábolas de Jesus, são 3 parábolas, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo, são 3 tipos de possibilidade de nos perdermos. 3 possibilidades. A primeira possibilidade é a ovelha que se perdeu do rebanho. A ovelha se perde do rebanho como? Ela começa se afastando. A ovelha começa se afastando. Quando um crente começa a se afastar do rebanho, está doente. Está doente. Uma das provas é que você pode ir lá visitar, mas o coração está duro. Ele pode ser gentil, ele é educado, mas o coração está fechado. Nada daquilo que você disse ou fez. É como uma mulher quando quer se divorciar do marido. Eu quero aquele cão fora da minha vida. Nunca mais eu quero na minha vida. Eu juro, pastor. É mentira, minha irmã. É não, o senhor não conhece o meu coração. O senhor não sabe o que aquele demônio faz comigo. Minha irmã. É não. Você ama. Amo não. Ama. Não, ama. De quem o coração é meu, é teu, mas eu sei. Aí ela insiste e se divorcia. 3 meses depois. Cadê eu quero ele? É o quê? Aí dá vontade de dar tapa. É o que você quer, minha filha? É o meu marido de volta. Por que foi que eu comecei essa história mesmo? Obrigado, meu Deus, tem aqui meus assistentes são maravilhosos. A ovelha se perdeu porque ela se distanciou
do seu rebanho. Ela saiu das vistas do pastor, ela saiu das vistas do seu irmão, e o processo natural seguinte, qual é? Ela vai cair no despenhadeiro. Ela vai se perder. Então, essa primeira perdição aqui pode ser por um descuido, situações triviais, situações bobas da vida. A pessoa foi se afastando, se afastando, se afastando, e daqui a pouco se meteu lá numa moita e ficou por lá mesmo e acabou-se. Segunda situação, a segunda perdição é a situação da dracma perdida. Essa situação da dracma perdida é a pessoa que está perdida dentro de si mesmo. O problema é ela com ela mesma. Ela não sabe qual é o seu valor, ela não sabe qual é a sua identidade, ela não sabe quem ela mesma é. Eu não sei nem quem eu sou, não sei o que eu quero, não sei para onde eu vou, eu estou perdida comigo mesmo. Está perdida. E a terceira perdição é a perdição do irmão dentro de casa. Eu sou irmão, eu sou crente, mas eu estou perdido dentro da casa. Todos são perdidos. Todos estão perdidos ali. Mas qual é a boa notícia? É que o Senhor é o bom pastor. Amém? O Senhor é o bom pastor. E como foi que ele solucionou a situação dos três? Ele disse: a primeira eu vou atrás. Eu vou deixar aqui as 99 e vou atrás da que está doente. Normalmente, as 99 não vão gostar dessa história. Como assim? Que você só dá atenção a ele, só quer saber dele, só gosta dele. Não olha para mim. As 99 não vão reagir bem a essa situação. Não é? Porque está indo buscar só a queridinha. A segunda situação, o Senhor disse: olha, para você resolver esse problema, você precisa de amigos. Como é que eu acho a dracma que se perdeu? Você precisa de amigos. A mulher chamou as amigas e disse: me ajuda a encontrar a minha dracma. A gente precisa de amigos. E esse é um dos 4 fatores que vão fazer com que a gente permaneça crente daqui a 10 anos. Eu preciso de amigos. Eu preciso de pessoas a quem eu vou recorrer. Eu preciso de pessoas que são meu suporte. Eu posso contar com elas. Eu tenho o meu pequeno grupo, que é fiel. Entende? E olhe que isso não é fácil de se fazer. O que é fácil de fazer? Panelinha. Panelinha. E o que é a panelinha? São 3 carnais, 4 carnais, 5 carnais, que se juntam para produzir carne. Para gerar mais catinga, mais desentendimento, mais discórdia, mais inveja, ciumeira, carne pura. Tem nada a ver com o espírito aí. Agora, quais são os amigos que são unidos no espírito? Eles são unidos por conta de relacionamento espiritual mesmo. Não é que eu te amo, não é que eu te gosto. É porque tu tem o que eu preciso. Entende? Por exemplo, se tem uma pessoa que me confronta, eu vou querer andar com aquela pessoa? Nunca. Não vou querer. O que é que eu vou querer? Pessoas que pensam como eu, que sente como eu, que sofre como eu, que é coitada como eu, que é vitimista como eu. Essa eu vou querer. Pronto, aí é a panela. Aí a panela. Quando o caldo começa a feder, irmão, explode tudo. Agora, eu vou precisar, para achar a dracma que se perdeu, eu vou precisar de amigos. E fazer esses amigos não é fácil. Porque eu vou ter que deixar de ser orgulhoso, eu vou ter que deixar de ser ressentido, eu vou ter que mudar muitos aspectos dentro de mim para que eu possa ter amigos do meu lado. Gostei demais, já citei várias vezes aqui, uma situação que eu tive aqui com o Davi. O Davi é um cara sempre de boa. Sempre de boa. Você dia que eu conheci esse menino, ele era bebezinho e sempre foi um menino muito de boa.
vocês conhecem, são super talentosos. E, obviamente, que os meus meninos do louvor aqui, sempre eu estou chamando a atenção deles numa coisa, numa outra, e às vezes nem é fácil. As chamadas que eu faço com eles não são fáceis, às vezes ficam trombudo durante dias e depois voltam ao normal, é assim. Só que nesse dia, o Davi estava numa veia ruim. Davi, não sei o que aconteceu, mas a gente começou a conversar aqui, o Oswaldo se aproximou também, a gente sentiu o Oswaldo tentando assumir as dores do filho e tal. Acho que foi depois de uma ceia, se eu não estou enganado, não foi? Foi até aqui, foi horrível, horrível. Sabe aquele carão que você dá na hora errada? Cara, devia ter esperado para mais tarde. O negócio entrou meio torto, né? E aí o Davi começou a chorar. Eu digo, não, brincadeira, o Davi está sempre rindo, o Davi sempre é alegre. O Davi chorando, cara, fala isso não, meu coração quebrou, né? Eu digo, misericórdia. Eu sei que a gente terminou aqui a nossa conversa. Cada um foi para suas casas. Aí eu não sei se foi na próxima semana, mas o Davi mandou um texto para mim no WhatsApp. Ou foi um texto ou foi um áudio, não me lembro. Ele disse assim, pastor, eu sei que eu não reagi bem quando o senhor me repreendeu, mas eu queria dizer para o senhor que o senhor é meu pastor exatamente para isso. E eu quero dizer que se sinta sempre à vontade. Se você acha que não está direito, chegue e me corrija. Égua. Aí, meu amigo, você já estava quebrado, agora que quebrou mesmo. Agora que quebrou mesmo. Mas você perceba a atitude do coração, o tipo de honra do coração, como que ele vai atrair favor de Deus no que se refere àquela pessoa para que haja cura e crescimento. Nós queremos crescimento, não queremos alinhamento. Como que isso funciona? Como é que isso é possível? Então o Senhor disse para a mulher achar a moeda dentro de casa, você precisa de amigos. Sem isso você não vai achar a sua moeda. Vai continuar perdido dentro de casa. Vocês compreendem isso? E o amigo pode ter certeza, é esse aqui que eu estou lhe falando. São aqueles que estão juntos para orar, são aqueles que estão juntos para socorrer, mas é como eu digo para vocês, o verdadeiro amigo não é o que enxuga a lágrima, é aquele que chega antes dela cair. O cara que chega com um lencinho, palhaçada, irmão. Você devia ter chegado antes, irmãozinho, para que a lágrima não saísse. Se você é um amigo, não tem que andar com o bolso cheio de lenço. Opa! Está aqui o lenço para você. Opa, um lenço para você. Não, filhão, chegue antes. Você é um enxugador de lágrimas? Não, você devia ser aquele que chega antes da lágrima ser produzida, antes do sofrimento acontecer. Amém? Então, o segundo perdido, ele precisou de amigos para achar a moedinha. E o terceiro perdido lá foi o filho pródigo. Ele precisa restaurar a sua relação paterna, a sua relação com o pai. Essa relação rompida com o pai nunca vai permitir que você seja achado. Sempre vai ser perdido. Amém? Em todos esses casos, o Senhor está nos buscando, o bom pastor está buscando. Mas em cada um existe um jeito diferente de lidar. O primeiro, o pastor, Jesus foi atrás. O segundo, você precisa de amigos. E o terceiro, você precisa do seu irmão. Ainda que você não goste dele, mas precisa dele. Ah, ele é muito legalista. Pois é, precisa dele. Ah, ele é muito não sei o quê. Pois é, precisa dele. Amém, queridos? Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente permanecer crente daqui a 10 anos? Diga, meditar na palavra. Ter prazer nela. Glória a Deus. Louvor, vem para cá, nós vamos já começar. Para a gente não se alongar demais. Amém? Vocês estão juntos aqui? Eu preciso me aproximar da palavra até o ponto de eu encontrar prazer nela. Prazer. E é possível isso? Como é possível? Uma vez eu terminei de pregar uma mensagem numa igreja e a mulher correu para mim, eu acho que ela viu o jeito de eu ministrando, e ela falou, por favor, me ensina como é que a gente faz para amar a palavra. Eu acho que ela viu alguma coisa desse tipo, né? Enquanto a gente ministrava. Porque à medida que você vai expondo as belezas de Deus, que você
percebe uma coisa na palavra, meu amigo, seu espírito fica, você fica, nossa, como a palavra é extraordinária, como isso, não sei o quê. Olha que beleza, que fantástico. E o Senhor vai abrindo aquilo, e o coração vai aquecendo, e o Senhor vai mudando a gente por dentro, transformando nossa cabeça. De repente a gente se percebe mais inteligente, e é um negócio invocado. Mas a gente pode viver a nossa vida com o Senhor, a gente pode viver a nossa vida com o Senhor sem jamais encontrar prazer na palavra. Isso é dramático. Estamos juntos? Prazer na palavra. Eu preciso encontrar prazer na palavra. E às vezes, para que isso aconteça, irmãos, eu preciso insistir. Eu preciso insistir. Eu ouvi a história de um homem, para você ter ideia do que é que eu estou falando, do que eu estou querendo dizer. Eu vi a história de um homem que agora, nesse período da pandemia, ele passou por um processo depressivo muito grave. Um homem muito inteligente, professor, e ele passou por um processo de depressão muito grande. Então ele disse que acordava de manhã, acordava às 5 horas, começou a ler as escrituras de 6 da manhã às 2 da tarde. Ele dormia um pouco, acordava às 5, às 18 horas pegava de novo, e ia até meia-noite. E ele repetia isso todos os dias. Ele saía pela cidade para desopilar na noite, né? Saía à noite. E ele encontrou um lugar lá onde ele fazia o seu devocional com Deus. Ele achou um lugar no meio da cidade onde ele fazia o seu devocional com Deus. E ele fez isso durante muitos dias na pandemia. E com esse pensamento e com esse desejo, a vida perdeu a graça, tudo perdeu a graça. Ele disse que até que um dia chega um mendigo, e o mendigo disse: eu não quero comer, não quero comida, não quero bebida, só quero conversar. E ali começou a conversar com aquele cara. No 4º dia, na verdade no 3º dia do processo das conversas, o desejo de morte já tinha ido embora. Ele voltou no 4º dia para procurar aquele homem, não encontrou. Voltou no 5º, não encontrou. No 6º, não encontrou. No 7º, não encontrou. E na conversa deles, o mendigo comentava de lugares que ele havia ido, e o mendigo citava lanchonetes que tinha nas esquinas, onde ele estava citando, nas cidades que ele havia andado. Ou seja, o mendigo como que tivesse andado nos mesmos lugares que ele também, enfim, muita coisa. Moral da história é que no final das contas ele disse: cara, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor. E ele foi curado daquele estado depressivo em que ele estava. O que eu quero dizer para você é que eu acho que por um milagre de Deus, ele se voltou para a palavra de uma maneira como ele nunca tinha se voltado antes. Comia a palavra durante horas e horas e horas e horas ali diante da palavra. E depois daquele processo ele saía pela cidade buscando um lugar para fazer ali o seu devocional. E numa dessas o Senhor veio e o curou. Amém? O que fazer para permanecer crente para daqui a 10 anos? Número 1, medite na palavra. Encontre prazer nela. É meditar na palavra até encontrar prazer nela. Quando é que eu vou encontrar prazer na palavra? Quando o seu coração, sua mente começar a se abrir para entendê-la. O Senhor vai abrir o entendimento para você compreender a palavra. Quando a revelação da palavra chega, não tem como você não se apaixonar por ela, porque o Senhor vai te ajudar a ver coisas que você não via antes. Vocês compreendem isso? Então é insistir com a palavra. A segunda coisa que eu estava dizendo é: conheça o seu autor.
Então, quando você vai ler a palavra, você diz assim: autor da Bíblia, vem aqui, lê comigo. Lê comigo aqui. Me deixa ver, entender aqui o que é que o Senhor está dizendo. Aquece o meu coração aqui, como os discípulos a caminho de Emaús. Acaso o nosso coração não ardia enquanto ele falava? Então nós precisamos insistir com o Senhor até esse ponto, em que nós vamos ter prazer na palavra. Segunda coisa que nós precisamos para permanecer crente para daqui a 10 anos é o quê? Diga comigo: orar. Olha que revelação extraordinária. Só revelação top. Número 1, amar a palavra. Número 2, orar. Eu gosto de orar? Não, mas eu devo orar até sentir prazer na oração. Orar até sentir prazer. E aí o texto agora não é mais Salmo 1, mas é Mateus capítulo 6. Quando você for orar, feche a porta do seu quarto. Não se preocupe acerca do que você vai dizer, porque o teu Pai conhece tua necessidade antes que você abra a sua boca. Se Ele sabe do que eu preciso, então por que eu tenho que orar? Porque orar não se diz respeito a você falar o que você quer, mas é silenciar para ouvir o que Ele quer. Quando a vida se torna insuportável, é que eu estou cheio demais de mim e seco demais dele. Quando a vida se torna leve, é porque Ele veio e o meu fardo foi trocado pelo dele. Então, quando eu estou muito cheio de mim e seco dele, a vida se torna insuportável. Então, ele diz: quando você for orar, entra no quarto, eu conheço suas necessidades. A sua oração não se trata de você trazer sua lista, se trata de você vir. E você vai insistir. Tem uma coisa que eu vejo lá na história de Moisés, é que a Bíblia fala que Moisés, o Senhor chamou ele para subir a montanha, mas o Senhor não veio no primeiro dia, o Senhor não veio no segundo dia, o Senhor não veio no terceiro dia, o Senhor não veio no quarto dia, mas tu não me chamou. Então por que você não veio? E Moisés insistiu lá, até que o Senhor veio. Então é esse tipo de coisa, irmãos, que nós precisamos fazer. Como fazer para permanecer crente para daqui a 10 anos? Preciso da palavra e conhecer o autor dela. Segundo, eu preciso orar com esse entendimento de que Ele está me chamando para o quarto, um tempo de intimidade. Não se trata de lista, se trata do coração, se trata de você vir junto, se trata de mergulhar junto, se trata de você conhecer a Deus como seu Pai. Quando você for orar, diga: Pai nosso que estás no céu. Então esses processos de dores, esses processos de angústias, esses processos de enfrentamentos que nós vamos passando, nós podemos correr o risco de nos tornar tão superficial, gente. Tão superficial. Nossas convicções de Bíblia tão superficial. Porque nós não superamos, não vencemos, não rompemos, não quebramos nada. Então não há cicatrizes. Não há coisas vencidas com o Senhor. Não há história que nós construímos juntos. Então o Senhor disse: segunda coisa, precisa construir a oração. Eu ouvi falar nesses dias sobre, eu acho que é o cedro do Líbano, que ele cresce 1,5 metro para baixo e é 2 centímetros para cima. Quando você planta ele, você vai ver 2 centímetros para cima, 1,5 metro para baixo. Ele chega na fase adulto muito grande, mas a gente não consegue imaginar a profundidade que aquilo tem para baixo. O seu tronco se torna gigantesco. Mas tudo aquilo aconteceu por conta dessa construção. Quanto maior, quanto mais profundo. Quanto maior, quanto mais profundo. O que é que nós queremos? Nós queremos ser maior e superficial. O Senhor disse: não. Não.
Era esse o problema dos 3 solos. Eles não têm profundidade. O primeiro é duro. O segundo tem rocha. O terceiro tem espinho. Não tem como criar estrutura para baixo. Então, quando a gente vai para Mateus capítulo 6, é que a gente começa a construir esse negócio. A palavra e a oração. Terceira revelação para permanecer crente. Precisa de um grupo de apoio. Amém? Precisa de um grupo de apoio. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Quando se levanta Nabucodonosor, quem são seus amigos? Sadraque, Mesaque e Abdênego. Chama os meus amigos. Estão dizendo que vão degolar pescoço. Chama os 3 amigos. E nós clamaremos ao Senhor que muda a história. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Amigos. Amigos. Na angústia é que surge o amigo mais chegado que o irmão. Quando é que chega o amigo mais chegado que o irmão? Diga comigo, na angústia. É na angústia que surge o amigo mais chegado que o irmão. É nesse tempo. Terceiro segredo para a gente permanecer firme é a gente ter o nosso pequeno goi. Se pergunte, quem é o seu goi? Quem é o seu goi? Porque você vai precisar dele para permanecer firme. Cuidem dos seus corações, disse Jesus, para que vocês sejam firmes na sua vinda. Para que vocês estejam firmes na sua vinda. Amém? Quarto princípio para a gente permanecer crente para daqui a 10 anos é: tenha a sua igreja local. Tenha a sua igreja local. Qual é a sua igreja? Eu sou de qualquer igreja. Tudo é igual. Não é igual. Não é igual. Todo crente precisa ter a sua identidade de crente. Qual é a sua identidade de crente? Se você é de todo canto e não é de lugar nenhum, você não cria identidade. É igual um menino que é criado com a avó, criado com a tia, criado com a vizinha. Aquela pobre daquela criança não sabe o que é certo. Ela não tem referência. Agora, quando ela é criada com o pai, quando ela é criada com a mãe, ela sabe, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é certo, isso aqui não é certo, isso aqui está bom, isso aqui... Ela tem referência. Ela está segura da sua identidade, ela sabe das coisas. Mesma coisa com relação à igreja. Se você não tem uma sua identidade, você tem problemas sérios. Amém? Então eu preciso ter a minha igreja, eu preciso ter o meu pastor. É um princípio forte para que você permaneça firme para daqui a 10 anos. Eu estava conversando com um irmão essa semana. Eu estava explicando a ele sobre essa questão de honra. Necessidade de honrar. Sem honra não tem como ser abençoado e prosperar. Não tem como. Se eu não honrar meu pastor, me perdoe, irmãos, mas você está em maus lugares, em maus lençóis. Jesus não pôde operar milagres porque não honraram Jesus. Consideraram que Jesus era aquele que soltava pipa, mas eles esqueceram que Jesus era o Cristo, o ungido. E eles não entenderam, não discerniram as duas coisas, confundiram as duas coisas. Porque é fácil para nós fazermos isso. É a gente enxergar o humano e esquecer o ungido. E tratar como se fosse comum. E não é comum. O grande problema dos perseguidores de Moisés é porque julgaram que Moisés era comum. Se tu é ungido, eu também sou. Essa era a conversa. Se tu é ungido, eu também sou. O que tu está achando que tu é o quê, Moisés? Aí o Moisés foi falar com Deus. E Deus diz, manda eles lá para o tal lugar. Aí eles foram. Quando chegaram lá, a terra começou a se abrir. E eles foram engolidos vivos.
E o Senhor disse: é para que você saiba que o Moisés não é comum. Nunca trate comum. Você se lembra do apóstolo Paulo, que ele estava levando tapa na cara. E ele disse assim: quem é você, parede branqueada, para fazer isso comigo? Alguém tacou-lhe o tapa de novo nele e disse: como que você fala assim com o sumo sacerdote? Opa, me perdoe. Porque está escrito na lei do Senhor: não... Qual é a expressão? Não tocarás o ungido do Senhor, uma coisa assim. Não dirás más palavras com relação ao ungido do Senhor. Paulo mudou a sua postura e o cara estava levando tapa na cara, irmão, chute nas costelas. E ele disse: sua parede branqueada. Quem é que não esculhamba um cidadão levando chute nas costelas? Mas quando soube que era o sumo sacerdote, que era o sacerdote, eu disse: opa, me perdoe, porque está escrito na lei do Senhor: não falarás mal do ungido do Senhor. Moisés se retratou. Aliás, Paulo se retratou. A mesma coisa aconteceu na época de Moisés. O pessoal dizendo: se Moisés é ungido, eu também sou. O Senhor disse: não é assim não, filhão. Não é assim não. Então existe um princípio de submissão e de autoridade que a igreja deixa de desfrutar do melhor de Deus, porque esquece esse fato. Confunde o Jesus com o Cristo. O Jesus é aquele que corria atrás do pinto quando era criança. Era aquele que corria atrás das galinhas aqui. Mas esqueceram que ele é o ungido. E ao ser ungido, ele não é mais o comum. Não pode ser tratado como comum. Então, quando a gente esquece esses princípios, você vai esquecendo coisas importantes. Aí daqui a pouco, você também esquece a honra de pai e mãe. Aí lascou-se. Me perdi no conceito do que é honra. E ao fazer isso, a mulher vai esquecer que tem que honrar seu marido. E ao fazer isso, também vai começar a ter prejuízos. Desorganizações começam a acontecer em todas as esferas da sociedade por causa dessas coisas. Não discernir honra. Quando é que as coisas começam a se consertar? Quando você começa a entender o princípio da honra, porque Deus opera no princípio da honra. Não é no princípio da desonra. Onde tem desonra, você vai ter prejuízo, é certo. Então, quando a esposa começa a honrar seu esposo, quando o esposo começa a honrar sua família, quando os filhos começam a honrar seus pais, aí as coisas estão começando a caminhar. Quando a igreja começa a honrar seus pastores, começa a andar em submissão, e pá, e aquela segurança, amados, o Senhor vai dar aumento. Como é bom que os irmãos andem unidos, porque é nesse ambiente que o Senhor vai determinar vida e paz para sempre. Eu estava falando para o meu irmão, ele disse: pastor, porque tem uma pessoa possessa, não sei o que. Eu disse: irmãos, nem tudo se resolve tacando a mão dizendo: sai demônio. Porque às vezes o demônio não é o demônio, é o marido. Aí está lá a pobre da mulher, cheia de opressão, você: sai demônio, não é demônio. Não parece demônio, mas não é. É carência afetiva. É rejeição. É abandono. Enquanto isso não for resolvido, tem demônio que tem jeito, filhão. Tem que tacar a mão na cabeça do marido e dizer: se converte, ama a tua mulher, rapaz. E o demônio sai ligeiro. Às vezes acontece com criança, não é demônio. Ela está abandonada e levando todo o peso da família. A criança está sofrendo angústia e começa a ter visões, visagem, vê coisas, vultos, etc., perturbação, não dorme. Está levando um fardo que não é dela. Honra. Tudo porque o princípio de honra começou a ser quebrado. Irmãos, isso é sagrado, isso é do céu. Princípio de honra. Não é comum, não julgue comum, porque não é comum. Nem todas as pessoas são iguais. Não são iguais. Esse é um erro, esse é um engano, principalmente dessa galerinha que a gente está vivendo hoje em dia. Todo mundo é igual, todo mundo tem direito igual, vai nessa. Não é. Pessoas diferentes,
responsabilidade diferente, posição diferente, autoridade diferente. Se eu não discernir isso, eu não sou abençoado. Eu trago confusão sobre a terra. Então diga comigo: amar a palavra, oração, ter o meu grupo de apoio e a minha igreja. Amém? Se você seguir esses princípios, você estará crente daqui a 10 anos. E certamente, quando o Senhor vier, você estará de pé diante do Senhor. Não será achado na escuridão, mas no dia. E o dia do Senhor não virá de surpresa nem de improviso. Mas você estará pronto, coração clamando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vocês perceberam comigo aqui? Só para a gente lição, nós já vamos tomar a ceia. Vocês viram que durante todo o tempo da pregação, no finalzinho é que começou a dar certo? Vocês viram? Pedreira, irmão, de 18 horas. Vocês percebem? Quero que vocês percebam isso. Pedreira. Então preste atenção que há um ambiente espiritual para ser quebrado, irmãos. E você precisa acordar para isso. Esses dias eu liguei para um irmão e disse: ei, irmão, está na hora de tu voltar para o teu lugar de oração, para o teu lugar de intimidade. Ele disse: amém, pastor, não sei o que. O corpo precisa acordar para isso. Existe algo que a gente precisa romper, irmãos. A gente precisa se voltar para esses 4 princípios: amar a palavra, oração, ter o nosso grupo de apoio, porque a gente não é de ferro. Tem hora que a gente arreia. Tem hora que a gente diz: onde é o beco para sair, irmão? A porta que sai aonde? A gente quer fugir. O negócio não está fácil. E a gente precisa de quê? De 3 amigos ali perto para tacar a rasteira, derruba no chão, amarra, fica aqui, nós vamos te aguentar. E depois a pessoa se restaura e diz: aleluia, já estou bem, já estou vendo de novo. Não é? Grupo de apoio. E eu preciso da minha igreja, porque a igreja também é um local onde o Senhor derrama a sua unção e vida para sempre. Glória a Deus. Amém. Era só isso. Fica de pé, gente.